Pais queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, especial leitura completa da Bíblia. Paz, irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração, meus amados. Meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença mais uma vez, te bendizemos, te exaltamos o teu santo nome, Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa força, Pai. O nosso galardão, Pai amado. O Senhor é o nosso bem presente, Senhor amado. Nos tempos de angústia, dificuldade, adversidade, nós corremos para Ti, Pai. E nos tempos de bonança, Pai, nós Te glorificamos, Pai amado, e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Porque o Senhor é maravilhoso, Pai. E tudo que o Senhor faz é justo, Pai amado. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome para todo sempre. Que o Senhor tenha prazer em cada um de nós, Pai, quando nós nos achegarmos a Ti em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para Te honrar, para Te bendizer, para oferecer a Ti, Senhor, as nossas orações, as nossas súplicas, a nossa adoração, Pai. Que quando nós nos reunirmos, Pai, numa igreja, Pai, ou até mesmo aqui nesse programa, Pai, para buscar mais Te conhecer, Senhor, que seja isso um bom perfume, Pai, na Sua presença, que seja isso agradável ao Senhor, que o Senhor tenha sempre prazer de nós, Pai. Por isso, perdoa-nos, Pai. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Gera em nós arrependimento verdadeiro, Pai, e lava-nos, limpa-nos, santifica-nos, Pai, de toda injustiça, de toda separação, para que possamos não só entrar na Sua presença, mas permanecer e caminhar contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero pedir ao Senhor em especial, Pai, estende a Sua mão poderosa na vida dos Teus filhos, Pai querido, sobre a vida desse Teu filhinho, dessa Tua filhinha, Pai amado. Em nome de Jesus, revela-te, Pai amado, em cada coração. Transforma-os, Pai amado, conforme o Teu poder, a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Cura, liberta, meu Pai, renova, Pai. Restaura casamento, saúde, Pai amado. Meu Deus, querido, a dignidade, Pai, a alegria no coração, Pai amado, a fé, Senhor, a esperança, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os Teus filhinhos, Pai. Talvez alguém que esteja ouvindo essa oração encontre-se cansado, aflito, angustiado, espiritualmente fraco. Pai amado, fortalece-o, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, derrama a Tua unção, Pai, uma unção de alegria sobre a vida dos Teus filhos, Pai, e que eles possam testemunhar, Pai amado, o Teu poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, o Ministério Alicerce. Abençoa, meu Pai, a Igreja de Cristo espalhada no Brasil e no mundo, Pai. Aviva a Tua obra, Pai. Levanta homens de Deus, Pai, mulheres de Deus, Pai querido, para anunciar o Teu nome com autoridade, intrepidez, ousadia, sabedoria, unção. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o nosso governo, Pai, o governo do Brasil, Pai, em especial, Pai. Abençoa, meu Pai amado, em nome de Jesus, essa nação, Pai querido. Abençoa, meu Pai, libertando, Senhor amado, do espírito de escravidão, de corrupção, Pai, de fraude, de engano, de mentira, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Afasta o comunismo dessa nação, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai. Abençoa Israel, Pai querido, que haja paz em Israel, que haja conversão, que haja avivamento. Em nome de Jesus Cristo nós abençoamos a nação de Israel. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aonde vocês estiverem, queridos, sejam abençoados, sejam fortalecidos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Peguem ali o copo com água, meus amados. Vamos fazer a nossa oração. Apresenta ao Senhor essa água, queridos. Sabe que você precisa crer, né, nessa oração com fé, queridos, mesmo. Acredita que Deus vai colocar a unção e o poder dele, que você vai beber essa água, você vai ser abençoado. Fecha teus olhos e levanta aos céus. Meu Deus amado, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu te peço, nós te pedimos, coloca a tua unção e o teu poder e faz dessa água o remédio que o teu filho e a tua filha precisam, Pai, para a cura do corpo físico, Pai, e também do espiritual. E quem beber dessa água seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Podem beber, queridos. Glória a Deus, queridos. Amém, meus amados. Tomem posse, meus amados, dessa bênção, em nome de Jesus. Esse programa, queridos, é um programa gravado, meus amados, tá? Eu estou gravando hoje pela manhã, né? Hoje é quarta-feira, dia 13, né? Então esse programa vai passar hoje à noite às 21 horas, tá bom? Eu estou gravando porque eu acredito que não vai ser possível chegar a tempo para fazer o programa ao vivo, né? Então eu estou gravando esse programa, tá? Para você saber que é gravado, tá bom, queridos? Mas glória a Deus, estamos aqui no temor e no tremor do Senhor Jesus. A partir de amanhã eu vou estar fazendo do novo cenário, vou estar ali na casa do meu pai e da minha mãe.
E como a gente tem culto à noite, então possivelmente eu não chegue a tempo para fazer. Tá bom, queridos? Então, glória a Deus. Então, eu não vou estar comentando aqui quem está assistindo, né? Porque eu não estou vendo. Mas deixa eu mandar um abraço aqui, queridos, para os irmãos que normalmente nos assistem. Pastor Newton, missionária Magna, um abraço. Deus os abençoe. Maringá, toda a igreja de Maringá, em nome de Jesus. Pastor Veiga, missionária Marli, vou estar com eles provavelmente agora. Pastor Guilherme, missionária Mauriele de Bituruna, Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Pastora Cris, minha esposa. Pedro está aqui comigo, a Nicole, a Esther. Deus abençoe. Minha irmã Terezinha, Deus abençoe sempre conosco também. Tia Rosana, Deus abençoe. Tia está firme na leitura, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, meu irmão Alexandre, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus Cristo, né? Campo Mourão, Deus abençoe a cidade de Campo Mourão. Obreira Suela, obreira Marilei, também sempre conosco. Irmão Tiago, irmã Daniele, também sempre conosco. A irmã Maria Helena, o irmão Raimundo, Deus abençoe vocês, queridos, né? A irmã Elizabeth, sempre conosco. A irmã Suzana, a irmã Ana Pereira também. Em nome de Jesus, Deus os abençoe, queridos, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, o senhor não falou meu nome, eu não estou vendo, porque lembrando que esse programa é um programa gravado, tá, queridos? Então eu estou falando aqueles que normalmente estão conosco todos, né, os programas. Alguns de vocês às vezes estão algumas vezes, outras não, né? Ou simplesmente esqueci mesmo e não tenho anotado aqui, tá bom, queridos? Então Deus abençoe. Você que está acompanhando, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Deixa eu abrir a Bíblia aqui então. Em nome de Jesus. Nós paramos no livro de Mateus, capítulo 11, né? Mateus, capítulo 11. Ele não está aparecendo lá. Vamos abrir de novo, então. Mateus, agora foi. Revista atualizada. Livros. Mateus, capítulo 11. Jesus prega nas cidades. Pode ler, Nicolas. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. João envia mensageiros a Jesus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Olha que interessante ali, querido, né? Você vê que o João, grande homem de Deus, né? O profeta Elias que haveria de vir, né? Ali no cárcere, ele também hesitou, né? É complicado isso, querido, né? Cada um sabe o que passa. Por isso que nós não devemos julgar, meus amados, né? A fé de ninguém, né? Porque o cair é nosso, meus amados, né? Nós falhamos muitas vezes, mas Deus, ele é poderoso para cumprir a sua palavra e as suas promessas na nossa vida. Amém, meus amados? Quando você vê alguém fraco, alguém caído, não ajude essa pessoa a cair falando, acusando, apontando o dedo, mas procure orar e abençoar, queridos, porque você vê o próprio João, quando ele estava no cárcere, ao detalhe, por que ele estava nessa situação? Lembra que ele havia dito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que batizou Jesus. Você veio para mim para eu o batizar, mas você que tem que me batizar, João falou. Lembra, querido? Ele sabia que era o Cristo. Mas daí, mesmo assim, naquele momento de luta, ele pergunta: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro, né? Forte isso, querido, né? Aí, versículo 4, pode ler, né? Só um pouquinho. O que aconteceu na tua foto aqui? Não tá aparecendo também. Pedro, ajuda nós aqui, né? A câmera da Nicole, eu acho que travou alguma coisa, né? Lá não tá aparecendo, tá carregando aqui, ó. E a minha também travada. Ah, deve ser a internet, tá ruim, então. Uhum, tô lagado ali, a minha imagem. Vamos começar de novo, será ou não? Vou atualizar aqui. Não, diga a câmera. Ver se vai voltar. A minha tá funcionando ainda. Hum? Como que atualiza aqui?
Vai lá, Nicole, então. Pedro, arruma lá, por favor. 1680125. Posso apertar Start? Só um pouquinho, queridos, tá? Vamos arrumando aqui, que deu certo. Voltou. Obrigado, filho. Pedro sempre ajudando aqui, né? A resolver os problemas aqui, querido. Glória a Deus. Vamos lá, onde é que nós paramos então? 4. Versículo 4. Pode ler novamente, né? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Só um pouquinho, antes de ler o 6. Olha que interessante isso, querido, né? O João tinha uma dúvida. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Jesus podia falar assim para ele, sou eu mesmo, pode avisar ele que sou eu. Mas não foi isso que Jesus fez, né? Lembra que Jesus ele falou, a árvore se conhece pelos seus frutos, querido, né? Então os frutos são, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Ou seja, quer resolver a tua dúvida? Veja os frutos. Quer saber quem é a árvore? Veja os frutos, né? Cada árvore é conhecida pelos seus frutos. E para terminar o versículo 6, deixa eu só ler esse versículo, filho. E bem-aventurado, salvo, abençoado, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, queridos. Imagina que Jesus está falando isso para o João, querido, né? Bem-aventurado, salvo, abençoado é aquele que não acha motivo de tropeço em Jesus, né? Não se escandaliza com Jesus. Lindo isso, querido, né? Pensa sobre isso, meus amados. O próprio João Batista, um grande servo de Deus, a vida inteira dele foi para servir a Deus, cheio do Espírito Santo no ventre materno. Ele teve essa dúvida sobre Jesus. É tu mesmo ou tem que esperar outro, né? E Jesus, ele dá essa resposta. Aí Jesus dá testemunho de João, versículo 7. Pode ler. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Saístes a ver? Que saíste a ver? Hã? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Só um pouquinho, tá aqui, querida. Olha que interessante. Então, alguém pode ver, né, os discípulos de Jesus estavam vendo ali a falha, né, do João ali naquele momento, né, e podiam julgar ele, né? Falar assim, puxa, João, você desconverteu, o que que aconteceu? Aí ele diz assim, ó, né? Aí ele começa a dar testemunho de João para as pessoas não descredibilizarem o João, né? Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito do João: O que vocês saíram a ver no deserto? As multidões, o João tinha multidões que iam lá no deserto, saíam da cidade, iam para o deserto para ouvir um louco falando, né? Humanamente falando, era isso. O que vocês saíram para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um bambu sendo empurrado? Não. Sim, o que vocês saíram a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ele vestia pele de camelos, né? Ora, os que vestem roupas finas não estão no deserto, mas estão nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Aí ele responde: Sim, eu vos digo, muito mais que profeta. Então João não era só um profeta, quer dizer, era muito mais que profeta. Versículo 10. Este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Uau. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Presta atenção nisso, querido. Isso aqui é muito revelador também, tá? Em verdade eu te digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Por quê? Porque a vida do João Batista foi dedicada a servir a Deus. Ele fez toda a vida dele, ele foi fazer a obra de Deus, praticamente, né? Então, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que ele, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O crente mais fraco, mais simples, é maior do que João Batista. É isso que ele está dizendo, queridos. Eu já vi muitas vezes pregadores dizer, olha, esse negócio de milagre. Você vê que a gente vive milagres, querido, né? No nosso ministério tem milagres.
vários ministérios, né? Homens que conhecem a Deus, que usam, né? Jesus falou: tudo que pedirem em meu nome, né, será feito. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, pisarão serpentes, escorpiões e nada, absolutamente nada vos causará dano. Normalmente as igrejas, querido, eu já vi igrejas fariseus, né, ou teólogos, eu não vou nem falar para fariseu, vou falar como teólogos, né, dizerem que isso não é de Deus, porque João Batista, eles usam esse versículo, ó, que do nascido de mulher ninguém é maior do que ele não fez nenhum milagre. E realmente João Batista não manifestou nenhum milagre. Amém, queridos? Nenhum milagre. Mas Jesus fala: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu tenho autoridade para mover o espiritual, fazer milagre. Você tem autoridade para fazer milagre em nome de Jesus Cristo. Não é eu que faço, nem você, mas é o poder do nome de Jesus Cristo. Essa autoridade é o nome de Jesus que ele nos deu, né? Dar-te-ei as chaves do céu, disse Jesus, a chave dos céus, né? E o que você abrir na terra terá sido aberto no céu, ou você ligar na terra terá sido ligado no céu. É a oração em nome de Jesus Cristo. Forte isso, né, queridos? É muito interessante isso aqui, né? Então, quando as pessoas falam: esse negócio de milagre é tudo charlatanismo, hein? Não, queridos. Nós vemos pessoas, eu já vi pessoas cegas voltarem a ver. Eu, por 2 oportunidades, vi uma pessoa que estava morto ressuscitar. Já tive essa experiência maravilhosa de ver, né? Em 2 oportunidades. Já vi leproso ser purificado. Estou falando que eu testemunhei com os meus olhos, tá? Não estou falando que eu ouvi só na televisão ou em outros lugares. Eu vi testemunho que também eu creio que são verdadeiros. Mas eu vi, que mais que eu vi coisas maravilhosas. Que paralítico andar, eu vi diante dos meus olhos paralítico andar. Que mais? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. As situações financeiras mudar, Deus mudar a sorte, vi também muitas vezes, querido, né? Então, muitos milagres. Estou falando de milagres que chamam mais atenção, né, queridos? Que um paralítico andar, olha, isso chama atenção. Um cego ver, queridos, muda a nossa vida, queridos, né? Um morto ressuscitar, queridos. Isso muda a nossa vida, querido, né? Você crer no poder de Deus. Aí alguém fala assim que isso é tudo charlatanismo, né? É mentira, né? É enganação. Né? Que loucura isso, né, queridos? Aí a base que eles têm é esse versículo, ó. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João, e ele não fez milagre. Sim, mas é só continuar lendo o versículo, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Forte isso, queridos, forte. Libertador também. Versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, olha que interessante. Então, depois de João Batista, dos dias de João Batista até agora, né? Começou agora, né? João Batista ele foi o mensageiro e Jesus é o Messias. Ele que é a nova lei, né? A lei da graça, vamos dizer assim, né? A nova aliança, né? Então, João Batista ele veio preparando, por isso que ele é o menor, né, no reino dos céus, porque ele não viu ainda, né, a glória de Deus, ele não viu Jesus morrer e ressuscitar. Então, olha que interessante, desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus ele é tomado por esforço, por esforço. E só entra nele, só se apodera dele quem se esforça. Você precisa se esforçar, queridos, tá? Lutar, buscar, deixar as coisas erradas, se esforçar. Para você estar vendo esse programa mesmo, queridos, a carne ela não tem prazer em assistir esse programa, né? Se você consegue ver e gosta de assistir, queridos, é algo especial que Deus te deu. Porque Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai que está no céu não o trouxer. Você vê muitas vezes as igrejas, né? Às vezes o louvor é muito importante, né? O louvor é a nossa adoração a Deus. Mas as revelações, tem revelação de Deus? É claro que tem. Mas normalmente essas coisas elas atraem mais do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o verdadeiro alimento. Quando você vê igrejas, muitas igrejas, né, de pastores aí que são homens de Deus, querido, né, que ensinam a palavra de Deus. Normalmente essas igrejas não têm muitas pessoas, porque não são muitas pessoas que se interessam por isso. Isso é normal, queridos, tá? Quando Deus abre o entendimento, quando Deus aviva, né, o avivamento da palavra, né? Aí existe um tempo profético, querido, né? Eu creio que nós vamos chegar no avivamento da palavra de Deus na nossa nação. Toma posse disso, você vai ver isso, querido. Nós vamos ver isso, em nome de Jesus. Não é um avivamento só de mover espiritual, né? Que também é de Deus, tá? Não estou inferiorizando nada. Quebrantamento, nós já tivemos avivamento, né, de arrependimento. As pessoas vão ao arrependimento, buscam a Deus, isso é maravilhoso, querido, é de Deus. Mas eu creio que vai chegar um tempo, queridos, né? E está breve
de um avivamento da palavra de Deus, em que as pessoas elas vão cansar de ouvir ladainha, resenhas, falsas profecias e vão querer se alimentar da palavra de Deus. E eu creio que já está começando por vocês, porque vocês mesmos, querido, que conseguem parar e assistir esse programa por causa da palavra de Deus, queridos, isso aí já é algo, não é normal, queridos, tá? Isso é Deus na sua vida, você é bem-aventurado e abençoado por isso. Você que consegue pegar em casa a Bíblia e ler, tem prazer em ler, isso aí é maravilhoso, querido, isso é dom de Deus. É Deus que faz isso. Nós vamos ver muitas pessoas aí com vontade de conhecer a palavra de Deus. Porque vai chegar o tempo que a palavra vai ser tirada e as pessoas vão procurar e não vão encontrar. Então eu creio que Deus vai dar avivar, os seus filhos vão se alimentar para quando chegar a dificuldade eles estarem firmes, né? Saber o que está acontecendo. Em nome de Jesus Cristo. Então todos os profetas e a lei profetizaram até João. Versículo 14, pode ler. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então, olha que interessante. O próprio Jesus falou que o João Batista. E se você quer reconhecer ele, saber quem é o João Batista, eu estou dizendo, ele é o Elias. Então, não tem mais dúvida nenhuma, né? Ele era o Elias que estava para vir. A unção de Elias estava sobre João Batista. Servia o Senhor. Uau, queridos. Que maravilhoso, né? E mesmo esse grande profeta deu essa vacilada, né? Lembra do Elias também? Que ele foi fugindo da Jezabel, né? Foi um dia no deserto e deitou debaixo de um zimbro e pediu a morte, né? Senhor, me leva, porque eu não sou melhor que ninguém, não aguento mais, eu quero morrer. Aí o anjo vai lá, acorda ele, né? Fala, come aí, Ele viu ali pão, né? Assado em brasa e uma botija de água, ele comeu, voltou dormindo, novamente o anjo acordou ele, mais uma vez o pão e a água, e a Bíblia fala que com a força daquele alimento, olha o poder daquele alimento, ele atravessou o deserto correndo, filho. 40 dias correndo, atravessou o deserto. Uau, queridos, o poder de Deus, né? E ele chegou a Horebe, que é o monte de Deus, a presença de Deus, onde Deus falou com ele. Que lindo, a gente, né, analisa a palavra de Deus no Antigo e Novo Testamento, como se completam, né, querido? Glória a Deus por isso. Versículo 15, pode ler. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Só um pouquinho, querido. Jesus está falando que ele está comparando aquela geração, imagina de hoje, queridos. Imagina de hoje essa geração afeminada, meus amados, né? Esse feminismo tomando conta, né, das escolas, da mente, queridos. As igrejas estão cheias de feminismo, querido. Ah, porque isso, porque aquilo, os pastores têm cuidado com o que vão pregar, queridos, né? Porque senão ofende algumas irmãs, né? Feminismo, querido, né? Ó, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, né? As pessoas não pregam isso porque elas não querem ofender as irmãs da igreja. Existem igrejas cujo líder são mulheres, né? Não é normal, queridos, tá? A Bíblia fala que a mulher ela tem que ficar quietinha na igreja, né? A mulher ela tem autoridade para ensinar as mulheres mais novas. Amém, meus amados? Por exemplo, nosso ministério tem a pastora, minha esposa é pastora, mas ela não tem autoridade de homem, ela não prega na igreja, queridos. Ela só vai fazer alguma coisa se né, precisar. Por exemplo, esse tempo atrás no programa, eu estava ruim, eu pedi a minha esposa para vir fazer o programa, e glória a Deus por isso, eu sei que Deus vai usar, né? Como usou a Débora, né? Juíza, né? Mas não é normal, queridos, né? Então a minha esposa é pastora das mulheres e das obreiras. Amém, queridos? Então, pastor, a Bíblia fala que a mulher não pode ter autoridade de homem, e realmente fala mesmo. E nós obedecemos a palavra de Deus como ela é. Amém, meus queridos? Então, é como a Sara, né? É a mãe das mulheres de fé, né? A pastora também ela é a pastora das mulheres, né? E das obreiras. Glória a Deus, queridos. Então ele diz assim, ó, aqui compararei esta geração, Jesus está falando, são semelhantes a meninos, crianças inexperientes, e eles ficam sentados nas praças, ou seja, crianças desocupadas que gritam aos seus companheiros: Ei, nós tocamos flautas e você não dança? Se eu toquei flauta, você tem que dançar. Ou seja, você tem que andar conforme a música. Forte isso, né, querido? Isso aqui é mais atual do que nunca. Na verdade, está pior do que isso hoje. Nós tocamos flautas e vocês não dançaram. Nós tocamos músicas fúnebres e vocês não choraram, né? Lamentações e vocês não choraram. Ou seja, então as pessoas, elas, né, hoje elas fazem as coisas que os outros, como boneco de ventrílogo, né, que é aquele bonequinho que é controlado pela mãozinha, aquele macaco, né? Lembra daquela musiquinha que tinha? Não sei se as crianças não vão conhecer.
Deixa eu ver como você lembra, como que é? Tanana, pulo de um pé só. Você lembra dessa, Pedro? Tinha brincado às vezes no colégio, né? Macaco, não sei o quê, falou. Quem lembra, fala como que é aí, querido. Eu não lembro nem como que é isso aí. Aí coloca a mão no nariz, pulo de um pé só, dê uma rodadinha, uma coisa assim. Ou seja, alguém dava a direção e alguém tinha que obedecer. E é isso que Jesus está falando, né? Nós tocamos flauta, as crianças, porque isso é criança, isso é meninice, queridos, tá? Os meninos desocupados que não têm o que fazer espiritualmente falando, ó, nós tocamos flauta, você tem que dançar. Ó, nós entoamos lamentações, você tem que chorar. Aí Jesus disse, olha que coisa linda, querido, né? Versículo 18. Como eles não sabiam o que eles estavam vivendo, quem eles eram, pode ler o 18, filha. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, o que Jesus está falando é justamente esses meninos que são inexperientes e desocupados, né, espiritualmente falando, queridos, tá? Às vezes a pessoa está muito ocupada no mundo, né? Isso é normal. Aí o que acontece? Jesus falou assim, ó, veio João, queridos, ele não comia nem bebia. Sabe o que os meninos diziam dele? Esse tem demônio. As pessoas julgam, queridos, sem medo, sem temer a Deus. Eles falam mal das pessoas sem saber, sem se preocupar com o que Deus pensa. Querido. Imagina, né, um profeta de Deus, o próprio Jesus chamaram ele de Beelzebul. Olha a loucura que fizeram, querido. Você não tem temor nenhum de Deus, nem quer saber. Imagina que o Gamaliel disse, né, a Saulo, quando ele veio pedir as cartas ali para perseguir os cristãos, ele falou assim, filhos, cuidado, ó, veio o Teudas, veio os rapazinhos lá, e eles não eram nada, não deu em nada, porque eles falaram que era alguma coisa e não eram nada. Calma, pessoal, não fique com tanta raiva desses cristãos aí, porque vai que eles são de Deus, olha o Gamaliel, a sabedoria dele, queridos. Vai que eles são de Deus, e se ele, olha, eu tô arrepiado de falar isso. Se ele for de Deus, vocês vão se pegar lutando contra o próprio Deus. E o Saulo, que é, né, o Paulo que era Saulo antes, ele se importou. Não, não, fica quieto, cara, você já não sabe mais nada, você já tá meio gagá, tá meio louco, deixa nós. O que o Saulo era naquele momento? Menino sentado na praça gritando aos companheiros. Quantos meninos sentados nas praças hoje gritando aos companheiros que eles têm hoje? Aí veio o João que não comia nem bebia, é o endemoniado. Aí veio o Filho do Homem, Jesus Cristo. Presta atenção nisso, queridos. Jesus, ele come e bebe. Ah, pastor, ele bebe água. Não, que ele não se engana, não se iluda. Jesus bebia vinho, ele transformou água em vinho. Não vai nessa conversa de religiosidade, tá? Teologia, as teologias de homem, né, que ficam tentando melhorar a palavra que é perfeita. Eu não incentivo, já falei várias vezes. Ninguém é beber vinho, querido. Não incentivo. Eu não bebo, mas eu não posso pregar que é pecado. Se eu pregar que é pecado, vai ser me tirado da parte da árvore da vida, está escrito. Então, veio o Filho do Homem. Jesus falou que come e que bebe. João não comia nem bebia. O que João fazia? Tomava água e comia gafanhotos e mel silvestre. Essa era a dieta do João. Não comia nada, né? Só gafanhoto e mel silvestre. Então, o que iam falar dele? Ainda falavam que ele tinha demônio. Aí vem o Filho do Homem, Jesus, que come e bebe. E o que dizem de Jesus? Eis aí um glutão e bebedor de vinho, né? Então, porque ele come, então ele é glutão. Porque ele bebe, né? Ele é um beberrão, né? Amigos de publicanos e pecadores. Mas olha o que Jesus está falando para quem não é menino. A sabedoria é justificada pelas suas obras. A árvore se conhece pelo seu fruto. Que fruto, pastor? Deixa eu ler aqui, ó. O fruto é esse. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Esse é o fruto. Mas os meninos têm demônio. É um glutão e bebedor de vinho. Misericórdia, queridos, né? Deus tem misericórdia. Sai das cidades impenitentes. Aí Jesus vai começar a ministrar, versículo 20, ó. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Só um pouquinho de novo. Cada versículo tem que ministrar, né? Olha que lindo isso aqui. Jesus passou a ficar bravo, a puxar a orelha das cidades, que ele operou muitos milagres e mesmo assim os meninos
Eles não se arrependeram, a não terem se arrependido. Queridos, imagina no Antigo Testamento que os milagres eram raríssimos, raríssimos. Imagina hoje que você, a maioria, né, você provavelmente deve ter visto algum milagre, querido. Se você é cristão, tá numa igreja, vez ou outra você viu, ou poucos ou muitos, mas que nem eu mesmo comentei sobre os milagres que eu já presenciei, querido, né? Como é que a gente não vai se arrepender vendo Deus operar essas coisas no nosso meio, querido? Os milagres, essas maravilhas no nosso meio. Aí Jesus começou a increpar, falou assim, ai de ti, ó, versículo 20, ó, 21, pode ler, filho. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Tiro e Sidom foi destruída. Se ele tivesse feito milagres que foram operados em Corazim, em Betsaida, eles não teriam sido destruídos. Ou seja, né, vai ter muito mais vigor, né? Versículo 22, ó. E contudo vos digo, no dia do No juízo dia do juízo, ó. haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Eles viram, né, e nos converteram. Versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Olha que lindo isso, queridos, né? Cafarnaum, você vai para o céu, Cafarnaum? Você acha que você vai para o céu? Quantos falsos santos tem aí, né? Moralistas, né? Crentes, né? Não, eu vou para o céu. Jesus está falando, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até o céu? Eu digo, descerá até o inferno. Porque se em Sodoma, lembra que a cidade de Sodoma foi destruída, querido, né? Foi destruída com enxofre e fogo dos céus. Se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, eles teriam permanecido até o dia de hoje, eles não teriam cometido tantos pecados, ou seja, versículo 24, pode ler, filha. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Marca a palavra-chave de hoje, que na verdade são 3 palavrinhas, né? Dia do juízo. Pedro, marca aí, filho. Dia do juízo. Então, no dia do juízo vai ter menos rigor, né? Vai ser menor o rigor para a terra de Sodoma do que Cafarnaum. O que Deus está falando? Que vai ter menos rigor, queridos, para os pecadores que não conhecem Jesus ou que não deram muito ouvido ao Senhor Jesus, né? Estão vivendo a sua vida, do que os crentes que não levam Jesus a sério. Vocês entenderam o que Jesus está falando? Menos rigor. Quando aqueles crentes que chegarem lá, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônio, nós curamos enfermos, falamos em outras línguas. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para Satanás e seus anjos, porque eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Misericórdia da nossa vida. Jesus, o Salvador dos humildes. Versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pode continuar. Vinde a mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham todos a mim, né? Você não aguenta mais, está cansado? Vem a mim. E hoje Jesus está falando, eu vou aliviar vocês. Essa é para mim e para vocês hoje, né, queridos? Tomai sobre vós o meu jugo. Você tem que receber o jugo de Jesus. É a cruz que você precisa carregar, queridos, tá? E aprenda de Jesus. Porque eu sou manso e humilde. Jesus é o quê? O Rei dos Reis, ele é o quê? Manso e humilde de coração. E se você fizer isso, você vai achar descanso para a vossa alma. Olha que lindo isso aqui, queridos. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O do mundo é muito mais pesado, queridos. E tem gente que tem dificuldade para Jesus, né? Ah, isso aí para lá, não posso isso, não posso aquilo, tem que fazer isso, tem que mudar aquilo, aquilo outro.
Puxa vida, né? O meu jugo é suave. Deus está falando para você que está me ouvindo, ó. Jesus, ó, o meu jugo é suave. Ele está falando, meu fardo é leve. Está carregando um fardo que não precisa carregar, meu lindo. Meu lindo, minha linda. Falando igual o Pedro fala, meu lindo, minha linda. Mateus capítulo 12. Jesus é Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Um pouquinho. Uau, queridos. Isso que é para crente mesmo. No tempo de sábado, no dia de sábado, o sábado ele era muito restrito, né? As pessoas não podiam fazer muitas coisas que eram para benefício próprio, né? Não podiam trabalhar, né? O sábado era consagrado ao Senhor, o Shabá, e as pessoas poderiam somente, né, caminhar num familiar, um amigo próximo e juntos irem para a sinagoga, para a igreja, né? Ou seja, era o dia do Senhor. Então, o propósito do sábado era o dia do descanso. Mas esqueça de ganhar dinheiro, esqueça tudo isso. Sábado é dia de você passar com o Senhor. Shabá é o dia do Senhor. Então você vê que interessante, né? Aí Jesus ele fez o quê? Passaram pelas searas, né? Estando os discípulos com fome, entraram a colher espiga e comer. Então eles pegaram espiga e comeram, né? Os fariseus, vendo isso, disseram, você vê que eles não querem saber o que é o dia do sábado, eles simplesmente tinham motivo para acusar. Ó, você deu tantos passos, você está em pecado, você tem que ser apedrejado. Ali disseram ali, ó, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado, ou seja, você não é mestre, você não sabe que não pode fazer isso? Mas olha o que Jesus fala, querido, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é libertador, tá? Mas Jesus lhes disse, não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? O Davi está vindo de uma batalha, queridos. E eles chegaram, né, no templo, e eles comeram os pães que era exclusivo do sacerdote. Quem comia aquele pão que não era o sacerdote morria. Mas Davi e seus servos comeram e não morreram. Por quê? Porque obtiveram a aprovação de Deus. Por que eles não morreram? Porque Deus não quis os matar. Pelo contrário, Davi tinha a bênção de Deus. Você vê, queridos, que não é ferro e fogo como as pessoas pensam, né? Às vezes, o meu entendimento, queridos, da palavra de Deus seja diferente do seu. O meu entendimento é diferente do entendimento, a interpretação de algumas coisas, é claro que tem coisas que são literais, mas tem coisas na interpretação que é diferente queridos, de outros pastores, de outros ministérios, né? A Bíblia fala que tem pessoas que comem carne e outras pessoas que comem legumes. E ela orienta dizendo assim: quem come carne não julgue quem não come. E quem não come não julgue quem come, porque Deus acolheu tanto um como o outro. Os dois são de Deus. Não é porque é diferente de nós que está errado, querido. É forte isso, que é libertador. E olha a autoridade que Jesus estava dando. Olha, não se importe com isso, tá? Lembra que Davi fez? Ele estava comparando, queridos, porque Davi é muito reverenciado aos judeus até hoje. Só que Jesus ele é muito maior que Davi. Jesus é o Filho de Deus, só que eles não o reconheciam. E Jesus se colocou maior que Davi. Lembra que Davi fez? Ele fez e eu estou fazendo e meus discípulos também podem fazer. Uau, né? E as pessoas têm facilidade de julgar. Como entrou na casa de Deus comer os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer. Nem ele podia comer, nem os que estavam com ele, mas era exclusivo dos sacerdotes, né? Os pãezinhos lá. Versículo 5, pode ler, filha. Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Vamos entender isso aqui, queridos. Ou na lei, não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam. Por quê? Porque os sacerdotes trabalham no templo e o templo está cheio. Então é o trabalho dos sacerdotes é trabalhar no sábado, todos os dias e também no sábado. Então, no caso, eles podem trabalhar no sábado. É como, vamos dizer, como pastor. Hoje o domingo é o Shabá do Senhor, né? O dia do Senhor. Os cristãos. Ah, mas não pode trabalhar. Mas o pastor, a obra dele é o trabalho. E domingo ele não vai trabalhar, então não vai abrir a igreja para fazer o culto. Né? Os levitas não vão trabalhar para, né?
a organização do culto, os obreiros, no caso, que são os levitas, né? Estão entendendo, queridos, como que é interessante? Olha que libertador isso aqui, né? E eu vos digo, ele está falando, aqui está quem é maior que o templo. E claro que Jesus é maior que o templo, mas para eles aquilo foi um escândalo muito grande. Forte isso aqui, versículo 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, queridos, se vocês, de novo ele fala, eu quero misericórdia, eu não quero holocausto. Vocês não sabem o que isso significa. Lembra que nós lemos agora há pouco, né? Nessa semana nós lemos Jesus já falando isso. Eu quero misericórdia, eu quero obediência, eu quero perdão, eu não quero holocausto, eu não quero sacrifício. Sacrifício é para que por causa do pecado. Lembra que eu expliquei do cordeiro? Se vocês soubessem o que isso significa, vocês não teriam condenado inocentes. E agora estão condenando de novo. Estão querendo falar que Jesus, ele, né? Colocando ele na situação de homem, que ele quebrou o sábado e os seus discípulos junto com ele. Porque aqui é forte, porque o Filho do Homem é Senhor dos sábados. Ele é o Senhor, o dono do sábado, do Shabá, que está falando. Que maravilha isso, queridos. Por isso que nós observamos hoje o domingo, queridos, que Jesus é o Senhor. O homem da mão ressequida. Versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga dele. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito no sábado fazer o bem. Que lógico, né? Que simples, né, queridos? É lícito curar num sábado? Perguntaram para Jesus, né? Eles queriam acusá-lo, né? Já comeu mesmo, né? Então vai curar? Curar não pode. Como que não pode curar, querido? Aí Jesus fala assim: qual de vocês, né? Expondo a hipocrisia deles, né? Qual de vocês que caindo uma ovelha numa cova no sábado não fará todo esforço para tirá-la dali? Ou vai tirá-la no domingo? Vai deixá-la o dia inteiro ali para morrer, provavelmente morrer? Não, vocês vão tirar no sábado, porque é fazer o bem, é socorrer ela. Ele diz assim: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Como as pessoas não tinham entendimento, né, querido? Versículo 13. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então eles não conseguiam pegar Jesus em palavra, acusar ele, nem de blasfêmia, então já, agora sim, chegando na última instância, né? Vamos ter que matar ele. Como tirar a vida de Jesus? Nós temos que calar ele a qualquer custo, né? Misericórdia, né? Se não estão cheios, né? De demônio, né? Energúmenos mesmo, né? Jesus se retira. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Uau, ó. Nossa bênção aí, né? Chegou para nós. A cura de um endemoniado cego e mudo. A blasfêmia dos fariseus e Jesus se defende. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E, e toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Mais uma vez, né? Ali eles falaram ali que ele estava endemoniado quando ele curou, né? Expulsou o demônio e agora eles já até deram o nome já, né?
quem que estava por trás, né? Não bastava só eles falarem mal dele, né? Agora eles precisavam mentir mesmo, literalmente. Eu sei, eu tenho sabedoria, o Beelzebub que opera através dele. Misericórdia, queridos, quantas pessoas são assim, né? Então trouxeram um endemoniado, né? Ele era cego e mudo, e ele passou a ver e a falar, né? E a multidão se admirava, o sinal aconteceu, o fruto apareceu. Aí as pessoas perguntavam: será que esse é o filho de Davi? Esse é o rei dos reis, né? O Messias? Mas quando os fariseus ouviram isso, foram tomados de inveja e murmuravam. Aí a resposta deles: não, eu tenho uma explicação para esse surdo passar, esse endemoniado cego e mudo, né? Passar a ver e a falar, é porque ele expeliu o demônio por Beelzebub, maioral dos demônios. Versículo 25. Jesus, porém, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino é dividido contra si mesmo, Ficará deserto. ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Vamos entender isso aqui, que foi antes de nós passar. Mais um ensinamento muito poderoso para nós. Jesus, porém, conhecendo o pensamento, disse: olha a palavra, todo reino. Não importa, queridos, o que é reino? Hoje vamos colocar na prática da nossa vida, né? Tudo que você fizer, seu casamento é um reino, a criação dos seus filhos é um reino, seu trabalho é um reino, seu ministério é um reino, né? Os seus pensamentos, né? Administrar pensamentos é um reino, né? É uma coisa muito importante. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, ou seja, não anda. Toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Se o marido pensa uma coisa, a esposa pensa outra, eles vão acabar se separando. É certo isso, é questão de tempo. Ou o sócio pensa uma maneira, um sócio pensa de uma maneira, o outro de outra. Não vai dar certo, vai ter que se dividir, queridos. Reino dividido não subsiste. Na igreja, o diabo ele coloca muitas pessoas para não concordar com o pastor. É comum isso. Por quê? Por causa dessa primícia. Reino dividido, né? Então, ou seja, o pastor fala uma coisa, não, mas eu não concordo, não, mas não é bem assim, não sei o quê. Vai sair, que ele não consegue ficar, tá aí, ó, né? Todo reino dividido, né, contra si não subsiste. Amém, queridos? Presta atenção nisso. Então, não seja você o causador de divisão. Quem tem a autoridade? Então, se sujeite à autoridade. Se sujeite a tudo à autoridade. Só não se sujeite quando for pecado. Preste atenção nisso, querido. Isso você precisa ter no teu coração para você caminhar com Deus. Porque a autoridade é ministro de Deus. É ministro de Deus. E é para castigo dos ímpios e para louvor daqueles que temem a Deus, está escrito. Você vê que Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia estavam debaixo da autoridade de Nabucodonosor, porque eles foram levados escravos por Deus. Deus permitiu que eles fossem subjugados e levados para a Babilônia. Então por que eles vão ficar se rebelando contra Nabucodonosor se foi o Deus que mandou para lá? Se eles se rebelassem contra Nabucodonosor, eles estão se rebelando contra Deus. Presta atenção nisso que é muito importante. Ah, pastor, meu marido, querido, é teu marido. Ah, meu pai é alcoólatra. É teu pai, ele tem autoridade de pai. Se ele pedir algo para você que seja pecado, você com todo temor e respeito, como Sadraque, Mesaque e Abednego, olha, rei meu senhor, né, nisso que me pediste, né, nós não vamos fazer, nós não vamos se prostrar à imagem que o Senhor levantou. Nós só adoramos o nosso Deus. Então isso nós não vamos fazer. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, todos fiquem sabendo que nós não nos prostramos. Ou seja, com todo respeito. Estão entendendo, querido? Isso é maravilhoso, esse entendimento é libertador. Ah, meu patrão, ele é um carrasco, ele não vale nada. Por que você pensa assim? Porque o diabo ele quer fazer você sair de lá. Quando você está numa igreja por Deus, por exemplo, que eu sempre aconselho vocês, querido, né? Visite todas as igrejas, visite a igreja à vontade. Ora a Deus, Senhor, qual igreja o Senhor quer que eu congregue? Naquela igreja você vai congregar. E você só vai sair de lá se Deus mandar, se Deus mandar. Quando Deus mandar, se Deus mandar. É assim que funciona, porque você não é dono de si mesmo. Ah, eu gostei desse aqui. Porque senão o pastor vai falar uma palavra que você não gosta, você vai sair de lá. Hoje as pessoas, elas têm as igrejas como empresa, queridos, né? E eles se colocam como clientes. Os membros se colocam como clientes. E na lei do mercado, o cliente sempre tem razão. Se eu vou numa loja e sou mal atendido, normalmente eu não vou mais naquela loja. Eu vou procurar outra. E isso no comércio está certo, mas na igreja não funciona assim, querido. Não é assim, não se pode fazer essa comparação.
Amém, queridos? Não. Se as pessoas pensam assim, o pastor falou alguma coisa, não gostei, eu vou sair da igreja, ele vai para outra. Tem cidades, querido, né, que as pessoas não param em igreja nenhuma. Tem fama, cidade, até comentei que a cidade aqui do lado aqui de Matinhos tem uma fama que as pessoas elas ficam sempre girando, elas vão na igreja, vão na outra, vão na outra, vão na outra. No geral, o povo, grande, né, bastante pessoas, né, que eu não conheço, mas às vezes passa pela igreja, daqui a pouco já está em outra, depois já está em outra, você vê, já está na outra novamente. Eles ficam num giro, não conseguem ter raiz, não conseguem fazer a obra, queridos. Não conseguem fazer a obra, porque Deus tem um chamado, tem um ministério, e essa pessoa ela ainda está se encontrando. Aí você vê, está 10 anos se encontrando, 20 anos se encontrando, 30 anos se encontrando, e ainda não se encontrou. Já era para estar fazendo a obra de Deus, já está sendo abençoado lá na frente, cheio de autoridade, unção, mas por causa de coisinhas pequenas, por causa de divisão, não consegue tomar posse da bênção. Isso aqui é muito lindo. Todo o reino, disse Jesus, dividido contra si mesmo, ficará deserto. E toda cidade, casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. Se o diabo, agora eu vou colocando naquela situação que ele está falando, que ele era o Beelzebul, né, expulsa por Beelzebul. Se Satanás espelha Satanás, Beelzebul é da casa do diabo. Dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o teu reino? Está falando, vocês nem sabem o que vocês estão falando. Vocês nem sabem o que estão falando. Satanás não espelha Satanás. Eles estão juntos, eles estão organizados. O inferno é extremamente organizado. Lá ninguém passa a autoridade em ninguém, queridos. Você acha que eles não respeitam Satanás? Cada um ali faz o seu papel, olha, minuciosamente, né? Como que eu posso falar? Ia falar cronologicamente também, mas todo mundo trabalha para o crescimento do inferno, né? Eles fazem isso, se ajudam. E se eu, daí versículo 27, pode ler, Nicole, eu sei você ler. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Uau! Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Vamos entender aqui, querido, né? Então, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, ou seja, Deus está no nosso meio e está manifestando o seu reino. O reino dele, né? A autoridade do reino de Deus. Porque o reino de Deus, queridos, é diferente de todos os reinos, né? Pensa assim, aqui você está no Brasil. No Brasil você tem, algumas pessoas têm Bolsa Família, tem direito à aposentadoria, tem direito ao Sistema Único de Saúde, tem direito à segurança, que são a força policial, né? Claro que elas não são onipresentes. Ou seja, tem alguns benefícios e deveres, né? Que são impostos, né? Vários deveres, né? O reino de Deus não é bem assim, querido, né? E os benefícios do reino de Deus, eles são muito maiores que o benefício que os governos do mundo dão, né? O que que são os benefícios do reino de Deus? É o sobrenatural, é o milagre, a cura, a multiplicação. Então, quando se manifesta esses benefícios aqui na terra, significa que esse reino já chegou. É chegado o reino de Deus. Jesus expulsou um demônio. Até Jesus Cristo, quem que expulsava demônio? No Antigo Testamento, quando que você via que um demônio foi expulso? Eu não tenho memória agora. Pode ser que tenha um caso de algum profeta, mas eu não tenho memória agora. Se você tiver memória, me coloca ali, querido. Eu não tenho memória agora lembrando de um demônio que foi expulso. Amém, queridos? E de repente chega um homem, Jesus não é homem, né? Mas é o Filho de Deus, e repreende o demônio, manda embora o demônio. E o demônio lhe obedece. Jesus falando certamente, é o quê? É chegado o reino de Deus. Ou como pode entrar na casa do valente e roubar o bem sem primeiro amarrá-lo? Você já viu que as pessoas às vezes vão orar e falam assim, está amarrado Satanás em nome de Jesus Cristo? Para que ele não se bata, para que possa expulsar essa pessoa. Então, por isso que essa é a premissa do falar que está amarrado, queridos, tá? É errado? Não, está certo. Alguns falam que está amarrado, outros não, outros já expulsam. Mas ele está falando aqui, quando vai entrar na casa de um valente, o que que você faz? Você amarra ele primeiro. Daí você pode saquear a casa. Mas, quem não é por mim, é contra mim. Isso aqui é o meio termo, os isentões espirituais, né? Não, eu sou igreja, mas eu não vou na igreja, não. Eu sou a igreja, né? Ah, não dizimo não. Esse negócio é coisa de pastor, coisa de homem, não existe isso aí, não. Não, esse negócio pastor é tudo errado, né? É tudo ladrão. Sempre tem essas coisinhas, né? Jesus está falando, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, não faz a minha vontade, está desfazendo o que eu estou ajuntando. Está espalhando o que eu estou ajuntando. Libertador, queridos. Libertador, esclarecedor. Versículo 31.
Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Por quê? O Espírito Santo é Deus, querido, né? Mas Jesus é Deus, mas muita gente não sabe que Jesus é Deus. Então, se falar blasfêmia contra Jesus, pode ser perdoado sim. Se houver arrependimento, vai ser perdoado, porque né, não sabe que é Jesus, está conhecendo Jesus. Mas falar contra o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então é contra Deus literalmente, né, e voluntariamente. Versículo 33. As árvores, né, e seus frutos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mais uma vez Jesus falando. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não importa o que Jesus falasse e mostrasse, eles nunca davam crédito. Por quê? Porque o coração é mau. 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, no dia do juízo, cada palavra que você falou frívola, né? Palavra ardente, forte ali, né? Você vai dar conta. Por que que você falou isso? Então, cuidado com as palavras. 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Uau, queridos, muito cuidado. Deixa eu ver se falta muito. Acho que eu não tenho que parar, senão já deu tempo já, né? Dá ainda mais um pouquinho? Ah, não, então vamos concluir então. Nem que atrase um pouquinho. Vamos concluir então o Mateus 12. O sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Arrependeram. Jonas. Se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Uau, querido, Salomão. né? Que lindo isso aqui, né? Querem um sinal. Ah, nós queremos um sinal, mestre. Agora estão na hipocrisia, né? Não consideravam Jesus mestre porque chamando ele de mestre, né? Aí Jesus falou: nenhuma sinal lhe será dado a essa geração má e adúltera, né? A não ser do profeta Jonas. Aí ele diz assim, dele ele fala dos ninivitas, lembra que Jonas pregou em Nínive, né? E era 3 dias para percorrer, ele percorreu um dia e todo mundo se converteu. Os ninivitas vão se levantar e vão condenar essa geração. Dos santos, dos sábios, né? De Jesus está falando. Que mais? A rainha do sul vai se levantar e vai condenar essa geração. Porque ela veio de longe para conhecer a verdade. Tem pessoas que a verdade está na cara e elas desprezam. Uau, Cristo. A estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Quando a pessoa é liberta, vamos colocar nos dias de hoje, quando a pessoa é liberta de alguma coisa, deitais aquilo de volta, 7 vezes pior, né? Para poder se libertar. A família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Entendeu porque nós somos uma família agora?
Glória a Deus, queridos. Amém, meus amados. Toma posse dessa palavra, então, Mateus, amanhã, Mateus capítulo 13, a partir do capítulo 13. Glória a Deus, meus queridos. Deixa eu colocar aqui. Vamos encerrar então o programa. Eu não sei que, na verdade, que oração, quanto tempo eu estou fazendo, na verdade, acho que um pouquinho mais de uma hora deu, né? Mais ou menos uma hora, então glória a Deus. Até que rendeu bastante, né? O 11 inteiro, o 12 inteiro. Foi comentado bastante, muita revelação, muita coisa muito importante para nós ali, né, queridos? Glória a Deus. Faz assim com as suas mãos, então, queridos, para receber. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo, a unção e o entendimento da palavra que foi ministrada hoje, seja e esteja na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês. Até amanhã, né, com o programa Alicerçados no Amor de Deus, a partir das 21 horas aí ao vivo, tá bom, querido? Fiquem com Deus e até amanhã.